Porém agora, traga-me um tangedor. Tem versões que fala tocador ou arpista, é a mesma coisa. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 15. Porém agora traga-me um arpista ou um tangedor. E enquanto o tangedor estava tocando, o poder do Senhor, aleluia, veio sobre Eliseu. Meu irmão, o profético só pode se mover através do poder de Deus. Quando o profético quer se mover, ou quando um cristão quer se mover fora do poder de Deus, ele não verá a glória de Deus. Perceba que a presença do louvor, ela traz um ambiente profético. Por isso que a própria palavra fala que no meio dos louvores, Deus habita. Então, o profeta, para ele sentir aquele momento e receber de Deus a revelação para aquela situação, ele disse: traga-me um arpista, traga-me um tangedor. Enquanto o tangedor tocava, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o poder de Deus, veio sobre Eliseu. E aí ele começou a profetizar e disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, aleluia, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus do extraordinário, é o Deus do extraordinário. Vocês não verão nem vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. Vocês, seu rebanho, seus outros animais beberão. Porém, versículo 18. Porém, para o Senhor, isso ainda é pouco. Aleluia. Isso é pouco. Ele também lhe entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo dos moabitas. Pai querido, esta é a tua palavra, que nesta manhã possamos abrir várias cisternas no vale, para retermos aquilo que tu irás mandar, Senhor, de maneira sobrenatural, quebrando todo nível, Senhor, de previsibilidade, porque tu és o Deus do extraordinário, em nome de Jesus. Queridos, definir vale, segundo o dicionário, é uma região baixa e alongada, cercada por vertentes mais alta de cada lado. Essa é a definição de um vale. E queridos, Deus, ele se manifestou dentro daquele episódio, mais uma vez mostrando o seu extraordinário. A palavra do Senhor diz que durante o reinado do rei Acabe, os moabitas, eles pagavam tributo ao povo hebreu, porque eles eram vassalos, eles eram escravos dos hebreus. Mas após a morte do rei Acabe, seu filho Jorão, ele assume, e os moabitas, eles pararam de pagar aqueles impostos. Os moabitas, eles criavam carneiros, eles criavam cordeiros, e o tributo do versículo 4 desse capítulo diz que eles pagavam de tributo 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Então era algo substancial. E com a morte do rei Acabe, eles pararam de pagar esse tributo. Jorão, o filho do monarca Joabe, procura Josafá, relata o fato, Moabe se rebelou, e Josafá vai junto com Jorão para a peleja. Nesse contingente militar, agregou-se a ele um terceiro rei, o rei de Edom, e eles caminharam durante o deserto 7 dias, diga 7 dias. Mas, queridos, naquela jornada, a água, o estoque de água que eles tinham acabou. Acabaram-se a água, não tinha mais água para os animais, não tinha mais água para os soldados. E eles ficaram preocupados, porque isso poderia
atrair o inimigo e eles serem dizimados, mortos. Mas aí o monarca Josafá perguntou se será que há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Versículo número 11. Josafá pergunta: tem algum profeta, tem algum homem de Deus? E aí o rei de Israel, Jorão, ele disse: olha, existe aqui Eliseu, filho de Safate, ele está aqui, ele era auxiliar de Elias. Veja, você precisa entender em que contexto na história dos hebreus aconteceu isso. Você sabe que até o reinado de Roboão, a nação era uma só, as 12 tribos juntas. Quando morreu Salomão e Roboão assume o reinado, há uma ruptura daquelas 12 nações. E 2 reinos são formados. O reino do norte, com a capital Samaria, e o reino do sul, com 2 tribos, Benjamim e Judá, ficou conhecido como reino do sul, cuja capital ficou Jerusalém. Então, Josafá era rei do sul e Jorão era rei do norte, também conhecido como Israel. Então, quando você lê a Bíblia e diz o rei de Israel, você precisa se situar em que momento da história está sendo relatada essa expressão. Se foi após o reinado de Salomão, você entenda que Israel é o reino do norte. Então, o rei de Israel, do reino do norte, Jorão, ele disse: não, tem um aqui que era auxiliar de Elias e o nome dele é Eliseu. E aí eles foram consultar o profético. Meu irmão, você precisa entender e se mover debaixo do manto profético. Nós somos uma igreja apostólica, nós somos uma igreja profética, cremos nos atos proféticos como uma expressão do mover de Deus para Ele trazer a materialização daquilo que Ele quer trazer. E ao longo da história, Deus sempre usou os profetas nos atos proféticos para mostrar o seu extraordinário. Felizmente, alguns não entendem isso. Quando você vê aquele ato profético das flechas, do arco lançado em direção ao território sírio, alguns teólogos, alguns comentários que eu li, eles diziam que era uma mensagem teatralizada. Eu não concordo com isso. Ali não havia nenhum tipo de teatro, ali havia um ato profético. Um ato profético. E eles foram consultar o profético. Meu irmão, você precisa entender que nas jornadas, muitas vezes você vai se deparar com um momento de sequidão. Na tua caminhada cristã, muitas vezes aquele estoque, aquele momento que você tinha, às vezes acaba. E você vai precisar do profético para você se revigorar e continuar a jornada. Para você não ficar dessedentado, desidratado espiritualmente e cair na caminhada. Acontece muitas vezes de você ter mais tempo, e aí você busca mais a Deus, ora, mas vai chegar tempos em sua vida que você não vai ter mais aquele tempo de outrora. Uma jovem procurou a pastora, uns 15 dias atrás, relatando um momento que ela está vivendo. Trabalho de manhã, faculdade de noite, e ela dizia: eu não tenho mais tempo como antes de estar na igreja, de participar das células. Eu chego de 11 horas da noite em casa da faculdade, logo cedo tenho que ir trabalhar. Enfim, ela relatava um momento que hoje ela vive, que era diferente daquele momento lá atrás, onde ela tinha mais tempo para orar. Aí a pastora disse: não, você gerou um estoque no reino espiritual, para que no momento da escassez do tempo, você se lança no profético e vai receber de Deus as revelações. Use o percurso que você vai para a faculdade no ônibus para estar ligada com o céu, orando, buscando a Deus, e aí você vai remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, aqueles homens entendiam que o profético era o link que Deus tinha para trazer a sua palavra, era através do profético. E eles foram até Eliseu. Só que quando chegaram até Eliseu, Eliseu disse: olha, eu não tenho nada a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e da sua mãe. Para quem Eliseu estava dizendo isso? Para Jorão, cuja linhagem familiar de Acabe era uma linhagem que patrocinou dentro da nação a idolatria, a feitiçaria. E eles não consultavam os profetas, mas consultavam os falsos profetas, aqueles que sentavam à mesa de Jezabel.
os mesmos que Elias derrotou lá no Carmelo. Então Eliseu disse, não, eu não tenho nada para dizer para vocês. Porém, quando Eliseu viu Josafá, Josafá tinha um padrão de vida diferente, e aí é onde está o grande segredo. Para você ouvir as revelações, você tem que andar dentro de uma linha, querido. Dentro de um padrão de escolha que agrada a Deus. E ali ele vendo Josafá, e Josafá representava isso, ele disse, traga-me um arpista. Ele disse, ó, eu juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que se não fosse por Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Profeta é corajoso, irmão. Quando você se manifesta no processo, você tem coragem. Eu vi um pastor essa semana dizendo que um membro da igreja o procurou. Ele disse, olha pastor, eu tenho uma demanda e quero a sua orientação. Ele disse, pois não meu filho, pode falar. Ele disse, não, eu estou trabalhando num emprego, onde o meu patrão manda que eu minta, o telefone toca, ele diz para eu dizer que ele não está, ele manda eu fazer coisas que não é correta, e eu disse a ele, olha, eu sou crente e não posso fazer isso. E o meu patrão, pastor, ele disse que se eu não fizesse, vai me demitir. O que é que o senhor me orienta? O pastor disse, olha meu filho, já que você veio me procurar, eu lhe oriento a não mentir. Porque eu não posso me ensinar a fazer a coisa errada. Mas e se ele me demitir, pastor? Deus proverá. Então, há momentos decisivos na nossa vida, que precisamos saber para onde nós iremos caminhar. Porque se você quiser ver o profético se manifestando em sua vida, você tem que andar alinhado com as coisas de Deus. Eliseu disse, olha, eu não tenho nada com você, Jorão, mas por conta de Josafá, traga-me aqui um tangedor. Aí o tangedor começou a tocar. E quando o tangedor começou a tocar, o profético começa a se manifestar na vida do profeta Eliseu. E aí ele diz, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas no vale. E aí essa revelação que a pastora teve é de Deus, irmão. Porque quando a chuva cai, quando a água vem sobre o vale, a tendência é escorrer. Não retém. Mas as cisternas, em números de grande quantidade, era para reter aquela água. E Deus disse através do profeta, cave cisternas. O que é que Deus está nos dizendo, querido? Cave cisterna, porque você vai ver o meu sobrenatural. Porque eu sou o Deus do extraordinário. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento, nem chuva, todavia esse vale se encherá. É isso que me faz servir esse Deus, irmão. Porque Ele é um Deus que quebra os protocolos. Ele quebra todo o nível de previsibilidade. Às vezes eu entro na presença de Deus, Deus, eu não quero nada previsível. Eu quero ver o teu extraordinário. Porque veja, ele disse, olha, não vai. Porque o que acontece? Quais são os sinais que antecedem a chuva? Os céus se enegrecem, o vento vem trazendo as nuvens carregadas, e aí, pum, desaba a chuva. Mas como Deus é um Deus do extraordinário, como Deus é o Deus daquilo que nos surpreende, Ele pega as coisas que são e torna sendo, Ele pega as coisas loucas para impactar os sábios, Ele faz aquilo que muitas vezes foge da previsão. Foge da previsão. Foge da previsão. Olha, vocês vão cavar cisterna. Agora, olha, não vai vir vento. Não vai vir chuva, não vai acontecer essas coisas previsíveis. Mas as cisternas se encherão. Vocês vão dar de beber para o gado. Vocês vão dar de beber aos vossos animais. Vocês beberão dessa água. E aí, querido, o que é que acontece? Deus, Ele faz o quê? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Vamos para o pré-congresso de hoje a 15. Eu alugo um ônibus que custa R$ 1.500 para levar a tropa de Recife para Condado. Mas para ele vir aqui em Madalena, pegar os jovens daqui, ele cobrou mais 100.
Ora, eu cobrei R$ 30 e 1 quilo de alimento, para esses jovens ficarem de sexta a terça-feira, vão retornar na quarta. Aí você calcula aí, 3 refeições no sábado, 3 no domingo, 3 na segunda, 3 na terça e o café da manhã da quarta. Com R$ 30 que nem o ônibus paga. Porque o ônibus é 1.600. Se eu encher o ônibus com 50, vai dar R$ 1.500. E aí, Adilson, como é que bate essa conta? Como é que ela se fecha? Através do extraordinário de Deus. Porque a minha intenção não é tirar nada de você. Eu não preciso de um centavo seu. E a minha intenção não é de explorar. É de levar você para um universo para você ver milagres. E o ônibus, pastor, vai ser pago? Tranquilo, irmão. Tranquilo. E eles vão comer do bom e do melhor lá, tranquilo, irmão. As 3 refeições vão ser servidas diariamente, sem contar com a avalanche de milagres que virá naquele lugar. Porque o nosso Deus é o Deus do extraordinário. Aplauda o Senhor. E continuou a voz profética. Ainda isso é pouco. Vocês vão abrir cisternas no vale, não vai chover, não vai ventar, mas vai vir água. Mas ainda é pouco. Pouco? Isso é um milagre extraordinário. Não, mas ainda é pouco. Aos olhos do Senhor, isso ainda é pouco. Também eu entregarei os moabitas nas vossas mãos. Foi lançada a palavra. Irmão, quando você ouvir uma voz profética em sua direção, dê passos em direção a essa voz profética. Como, pastor? Primeiro, ore. Segundo, não questione. Mas como é que eu vou cavar no vale? Como é que essas águas chegarão? Se não vai chover, não vai ventar. Se aquele lugar e aquele ambiente fosse cercado por questionamentos, se aquele ambiente fosse cercado por questionamento, porque perceba, Eliseu recebe, depois que o tangedor começou a tocar, ele recebeu a revelação. Assim diz o Senhor, não tem nada a ver comigo, eu sou só o porta-voz, eu sou só o canal, eu sou só o instrumento, não tem nada a ver, assim diz o Senhor. Cavem muitas cisternas no vale. Não vai vir chuva, não vai vir vento. Mas as cisternas se encherão. Versículo 18 do capítulo 3. Mas ainda é pouco aos olhos do Senhor. Também eu vou entregar na mão de vocês os moabitas. Meu irmão, essa foi a promessa. O que é que se faz quando você recebe uma promessa? Não esqueça dela. Finca marcos que te guiem. Não saia do caminho, segure. E hoje, quando eu estava no meu turno de oração, 5 horas da manhã eu estava orando, veio-me a palavra de Romanos 4,17. Abraão creu e esperou contra todos os prognósticos que lhe eram desfavoráveis. E aí Deus começou a trazer. Quantos anos foi feita a promessa? Ele tinha 75 anos. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Sai da tua terra. Os primeiros versículos. Sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa. Que dele sairia nações. Que dele sairia um contingente de muitas nações. A promessa foi dada com 75 anos, irmão. Aí você folheia, capítulo 13, 14, 15, Deus aparece algumas vezes, ratificando a promessa. No capítulo 21, nasceu Isaac. Abraão com 100 anos de idade, e Sara com 91. Então perceba, o espaço do tempo para se cumprir a promessa, 25 anos, e você está esperando há 3 e está desesperado,
Você está esperando desde o início do mês, já está agoniado, porque a conta vence no final desse mês. Você tem perdido o seu sono, você tem se inquietado. Meu irmão, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Abrir cisterna no vale e vir água, sem chuva e sem vento, isso é pouco. É pouco. Eu vou entregar em suas mãos os moabitas. O que representa os moabitas hoje? Toda situação e circunstância que se levanta para fragilizar o teu casamento, para fragilizar a tua vida espiritual, para subtrair de você a paz, para lhe roubar de alguma maneira. Os moabitas representam o adversário, que tenta levar você para um calabouço depressivo, de tristeza, achando que você está só, achando que ninguém lhe ama, que ninguém lhe quer, que todos lhe abandonaram. Não, Deus está mais perto de você do que o ar que você respira. Ainda é pouco abrir cisternas no vale, sem vento, sem chuva, e elas se encherem. Eu vou entregar os moabitas em vossas mãos. Como é bom obedecer e se entregar ao mover profético, sem questionamento. Eles abriram as cisternas, e não foram poucas. E sucedeu que pela manhã, quando eles ofereciam a oferta, está vendo, irmão? O poder da oferta. No momento da oferta vem milagre. Está vendo? Tem gente que quando se fala de oferta, está vendo o pastor falando de oferta? Mão de bebê, não abre a mão. Deus quer botar e ele está lá, fechado. Não. E quer ver cura na vida financeira? Não tem, filho, não tem. Todo culto ao Senhor no Antigo e Novo Testamento, adoração, pregação e oferta. Se ensina a oferta de maneira errada, o problema é de quem ensina. Mas o meu relacionamento com Deus, o meu culto a Deus também envolve as minhas ofertas e a devolução do dízimo dele, que é dele. Então veja, no momento que eles ofereciam a oferta, está vendo que na hora da oferta tem milagres? Está vendo que na hora do ofertório tem sobrenatural? Eu dizia ontem aqui no Shabat, quando a gente terminou o serviço ali, tendo que rebocar toda essa parede, paralisamos a instalação do ar por conta disso, faltava tinta, e tinha que ser uma tinta de exterior, é a melhor tinta do mercado, tinha que ser pintada, R$750, não tinha R$1. Eu digo, mas não preciso de dinheiro, eu preciso de fé. Peguei o cartão, pá, cuidado com isso, irmão, isso é a minha experiência, viu? Vai pegar seu cartão e comprar as coisas por aí não, porque o negócio aqui, o tangedor estava tocando e o profético veio sobre mim. Não vai fazer isso não, isso aqui é comigo e Deus. Pá, comprei as tintas. Eu acho que eu comprei até com pouca fé, viu, irmão, porque eu dividi em 10 vezes. Mas no terceiro mês, Deus mandou tudo e já pagamos. Aí eu me empolguei, sabe, irmão? Aí na próxima semana eu vou comprar todo o material para instalar isso tudo. Porque é o mesmo que fez antes, vai fazer agora, irmão. Eu estava fazendo a conta, tivemos que fazer o certificado digital da igreja essa semana, teve todo o investimento, tem que fazer ata no final do ano, então tudo tem um investimento alto. Mas eu não preciso de dinheiro para me mover no profético. Eu prefiro que o tangedor toque. O tangedor representa o espiritual, a atmosfera da nuvem de glória. E quando se toca o tangedor, aí, meu irmão, eu me lanço, porque Deus é comigo. Que Ele vai fazer ainda mais. E não vou estar aqui, irmão, dê sua oferta, me dê um envelope para pagar. Não. Não trabalho assim, eu trabalho no profético. Sucedeu, olha, que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinha as águas pelo caminho. Meu irmão, a água está chegando aí. Não é águas amargas, não é águas mais, mas são as águas que trazem a revelação de Deus. É a água que traz vida, é a água que traz milagre. Ela vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água.
Que área da sua vida está árida, está seca? Que área da sua vida? Eis que vem as águas pelo caminho. Por isso, faça marcos que te guiem, não saia do caminho, porque é no caminho que vem a provisão de Deus. Está enchendo, está enchendo. E onde a água vai, meu irmão, é impressionante. Quando eu vou para o sítio do pai da pastora lá em Taquaritinga, às vezes a gente chega num período que o cenário é todo seco. Outras terras que ele tinha 2 pés de imbu. E no período da seca, parece que o pé está morto, irmão. Cai as folhas, fica só os galhos. Mas ao contato com a terra das primeiras gotas de água, 3, 4 dias seguintes, todo o cenário de aridez, de improdutividade, começa a mudar. Ao cheiro das águas, ao chegar às águas, toda a sequidão será transformada. Ao chegar a água, todo o cenário improdutivo muda. E eu recebo as águas de Deus nessa manhã. Recebo as águas de Deus nessa manhã. E aí começou a encher. Aí eu me lembro daquele evangelista, um homem de Deus. Deus o moveu na construção de orfanatos. E certa feita não tinha nada para dar de comer aos meninos. E ele se senta à mesa para orar. Mas como você vai orar se não tem nada para agradecer? Porque não tem comida. Isso é a cosmovisão humana. Mas o que é que Deus faz? Ele não nos surpreende? Ele não faz infinitamente mais? E aí o homem de Deus se sentou na mesa, vamos orar. Mas cadê a comida? Não precisa, vamos orar. E começou a orar, agradecendo pela comida que os olhos humanos não viam. Mas enquanto ele orava, bateram na porta. E um grande carregamento de alimento chegou para o orfanato naquele dia, para suprir não aquela refeição, mas quase 15 dias pela frente. Em uma pequena comunidade existia uma irmã, muito conhecida, crente, fiel, se lançava no profético, uma irmã sensível à voz de Deus, mas estava trilhando um tempo difícil, aquele tempo que não é o fim, mas é o meio, para Deus mostrar o extraordinário, sabe, irmão? Porque o deserto é uma rota obrigatória para você chegar na terra prometida. Então o deserto para nós não é o fim, mas é o meio de Deus mostrar o seu extraordinário. Então se você estiver no deserto, glória a Deus, é ali onde a água vai sair da rocha, é do céu que vai mandar a provisão, você vai andar e os pés não irão se desgastar, nem as sandálias dos seus pés, porque deserto é lugar de você ver milagres. Então quando chega alguém, pastor, eu estou no deserto, irmão, glória a Deus, prepara para ver milagre. Estás num cenário propício, espera e crê contra todos os prognósticos, você vai ver milagre. E essa irmã estava nessa situação, marido desempregado, os filhos pequenos, conta vencendo, a companhia elétrica ameaçando cortar a luz, a energia, e aquilo na vizinhança ficou. O povo conheceu, ficaram sabedores. E tinha lá um homem de uma outra religião, era um pai de encosto. Ele disse: vamos tirar uma onda com essa irmã. Vai ali, compra umas 4 cestas básicas e leva para ela, e ela vai pensar que foi o Deus dela que mandou levar esse negócio, e a gente vai ficar só engargalhadas aqui. E o auxiliar daquele homem foi no mercado, pegou as maiores cestas que tinha lá, já pronta, e levou para a irmã. Quando ele bate na porta e entrega a irmã era do mistério, sabe, irmão? O mistério é aquelas coisas que você não entende. Sapateia, fala uma língua que ninguém compreende, começou a dar glória, começou a se alegrar, e disse: Deus mandou a provisão. Aí o camarada do outro lado começou a rir. Que seu Deus nada, quem mandou foi o meu senhor lá da casa do encosto.
Ela disse: oh glória, o milagre foi maior, porque quando Deus manda, até o inferno tem que obedecer. Aplauda o Senhor. E ela continuou sapateando. Porque as águas começaram a vir em direção àquele caminho, irmão. Ou a gente se lança no profético e pede a Deus a manifestação da sua glória, ou não tem sentido. 4:50, Deus me levantou da cama hoje. Meu filho, vai para o templo, porque tem coisa que eu só falo com você dentro da atmosfera do prédio. Mas pastor, orar em casa? Sim, orar em casa, você não pode ir, ok, mas casa pastoral é 10 metros de distância da igreja. Eu me acordo, começo a glorificar e vou para o templo. E ali eu escuto de Deus as revelações, dos atos proféticos, do que Ele quer. Porque as águas, elas vão pelo caminho quando você está no caminho. Quando você prepara o caminho. As águas vieram pelo caminho e já havia cisterna. E as águas começaram a encher a cisterna. Quinta-feira eu vim, Deus disse: volta no quarteirão. Eu quero que você dê 1 hora de caminhada, de oração nesse quarteirão. Aí comecei, pegando lá da entrada da comunidade, pegando essa rua aqui, lateral, e comecei. Algumas pessoas passavam por perto, não entendia, e eu passando muitas vezes pelo mesmo canto, e já tinha gente que estava assustada, eu de boné, eu estava em ações secretas, né? Estava numa missão secreta. Estava lá de chapéu, de noite, baixo e rodando. Já tinha gente com medo, irmão. Mas ali eu passei numa esquina, tinha um olhando, eu já comecei a... E aí o Espírito me mostrou o que é que ele queria. O que ele queria com aquela ação. Feche os seus olhos. Coloque-me, meu filho, uma música ali, tangedor, por favor. O tangedor, vá ali, coloque uma música de fundo aí. O tangedor já está ali. Bota aí, meu filho, uma música de fundo. Qualquer música baixinha, pode ser instrumental. E ali, queridos, o Espírito de Deus começou a me mostrar uma realidade deste bairro. Os demônios de resistência. Espírito de roubo, de morte, de drogas, de suicídios. Era como se eu visse os demônios na sua área de atuação. Mas cada vez que eu marchava e falava línguas estranhas, às vezes falava línguas espirituais, e às vezes orava em voz compreensível, era como se aqueles demônios fossem se desvencilhando do caminho, e o profético ia inundando toda aquela atmosfera. E quando eu estava fazendo, queridos, abre os seus olhos. Quando eu estava fazendo e estudando essa mensagem, eu vi essa fotografia. Um cenário seco e as águas de Deus vindo pelo caminho. A terra se enchendo das possibilidades divinas. E aí veja o que é que Deus faz. Versículo 22. E levantando-se de madrugada e saindo o sol, pá. Aleluia. Viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. Eita Deus extraordinário. Eita Deus do extraordinário. Os moabitas viram aquela água que era potabilizada, cristalina, eles viram vermelha. Termina um culto. À noite, aquela irmãzinha demorou a sair, de ir para casa, ficou conversando, aquele bate-papo depois do culto. E as horas se avançaram, ela estava em Olinda e morava em Casa Amarela. E a geografia de Casa Amarela é um cenário cheio de escadarias enormes, que dependendo do seu vigor físico, você não sobe
de uma caminhada só. Você tem que parar no meio do caminho. Muitas escadarias. E aquela irmã desceu na parada do ônibus e o acesso para a casa dela se dava através de uma escadaria. Quando ela se aproxima, ela vê 4 elementos no início da escadaria, se drogando. Ela disse: Deus não tem alternativa, não há outro caminho, o caminho é por ali. Cobre-me com o teu manto. Eu gosto daquela oração: cria-me, Senhor, um manto de invisibilidade contra toda a força opressiva, que eles não me vejam. E ela foi. Passou no meio dos 4 elementos. Quando ela se distanciou uns 6 a 7 metros, ela ouviu um dos meliantes falando: eu não sei o que é que tem esses crentes para andar com um bocado de gente vestida de branco ao lado dele. Meu irmão, aplauda o nome do Senhor. Os anjos do Senhor, diz a Bíblia, estão acampados ao nosso redor e nos livra. Há anjo do teu lado, meu irmão. Tem anjos voando neste lugar, subindo e descendo sobre esse altar, meu irmão. Voando em toda a direção. Se você se deixar ser sensível, o barulho do ruache de Deus no ambiente que ele se manifesta. Vento em espírito. A tradução para espírito é ruach. Os moabitas viram que não existia, porque eles viram que Deus queria que eles vissem. Eles viram as águas vermelhas e chegaram à conclusão: certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Aquela igreja não vai para frente, estão tudo desunidos, eles estão brigando, agora a gente vai entrar para acabar com tudo. Eles estão pensando isso, mas nós estamos mais juntos do que eles imaginam. Nós estamos ligados pela coinonia de Deus, num só Espírito. Eu recebi uma mensagem de um membro da igreja, é membro da igreja, não está aqui, mas é membro, irmão. Não vem, mas ela diz: eu sou membro, pastor. E para mim é uma honra estar debaixo da cobertura do seu ministério. E se expõe a todas as mensagens que chegam no grupo. Eles pensam, há uma expectativa no reino do inferno tão grande contra esse campo de Pernambuco. Pensa que vai acabar, pensa que o pastor vai entrar num colapso e não vai conseguir. Meu irmão, em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Não tem essa não, meu irmão. As pedradas e os ataques é um sinal que nós estamos afetando o inferno. Todas essas pessoas aqui que foram alcançadas, muitas delas já receberam milagres. E lhe digo mais, muitas vão começar a entrar por ali, dizer: não, eu recebi a cura aqui, não, eu recebi o milagre, eu quero Deus. Porque enquanto eu marchava em 1 hora de marcha, e eu vou fazer isso por 7 dias, eu estendi as mãos, e é isso que o povo não entende, né? A loucura desses crentes aqui. Eu levantava as mãos para os prédios, profetizando cura, porque muitos geram uma expectativa da nossa derrota, da derrota da nossa vida, mas não vai conseguir. Mas a menina estava indo para o congresso, estava viajando no avião, estava indo para onde ali? Que o apóstolo perguntou, estava lá, não, aquela igreja não fechou não? Estava indo para Brasília. Aí tinha lá um homem de Deus no avião, disse: mas você é de qual igreja? Não, da Insegec da Madalena. E não fechou não, foi? Eis que põe uma porta aberta para você, que eu abro e ninguém fecha, fecho e ninguém abre. A expectativa, eles veem um cenário que muitas vezes Deus permite que eles vejam, para lá na frente ver a glória do Todo-Poderoso.
os moabitas viram sangue e acharam que eles estavam brigando. Os aliançados se arranham, mas não se separam, irmão. Entendeu como é que funciona? E ali eles disseram: agora vamos à presa. A guerra aos moabitas, vamos destruir. Em outras palavras aqui, esse final quer dizer: eles serão as nossas presas. Vamos lá, moabita, vamos. Vai lá que você vai ver o que vai acontecer. Para finalizar, quando chegaram eles no arraial de Israel, os israelitas se levantaram, já tudo com o buchinho cheio, o gado já tinha bebido água, né? A vaca que não estava dando leite por causa da sede que era grande, depois que bebeu daquela água, ela estava dando leite, então o exército já tinha tomado leite, estava todo mundo revigorado. E ali os israelitas levantaram-se e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E eles ainda entraram nas suas terras e feriram tudo lá dos moabitas. Esse é o Deus do extraordinário. Amém, queridos? Fique em pé, em nome de Jesus. E o que é que nos fala abrir cisternas? Eu já começo hoje, viu, irmão? Eu já começo hoje a abrir cisternas. Eu lhe aconselho, eu sei que você é inteligente, abra a cisterna. Mas pastor, abra a cisterna. Mas pastor, abra a cisterna. Abra cisternas. Abra cisterna é você dar passos em direção ao profético. Em primeiro lugar, abrir cisterna nos fala obediência ao profético. Eu não estou entendendo nada, pastor, mas eu vou obedecer. Eu não sei nem o que é isso de abrir cisterna. Mas eu não sei como, mas eu vou. Agora, o comando é muitas. Pega a panela, muita panela. Quando vai chegar o ato profético do azeite, viu, nas panelas. Abra a cisterna, é a palavra profética. Então você obedece. Em segundo lugar, abrir cisternas no vale. São possibilidades que são geradas para que você veja a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Vai. E por fim, abrir cisterna no vale nos fala da garantia, da derrocada do adversário. Isto é o que nos fala abrir cisterna nos vales. Que Deus nos abençoe, querido. Feche os seus olhos. Pai querido, esta é a tua palavra e eu quero palavrear agora sobre cada um que aqui está. Áreas de vale serão alcançadas pelos teus rios caudalosos, porque não importa onde eu esteja, Senhor, ou no vale, ou em altas montanhas, porque o que faz o meu dia não ser monocromático, o que faz o meu dia ter cor, não é a geografia, se no vale ou nas altas montanhas. O que faz o meu dia ser colorido, alegre, feliz, é a certeza, Arabaceire Candarás, Surianda Labachotere Cantarabahai, Alabacantarabaciri Candarás, é a certeza da tua companhia. Isso é o que faz meu dia ter cor, ser alegre e ser feliz. Que os vales se encham, que as cisternas transbordem. O adversário vai pensar que você está se matando. Eu estou conseguindo. Eles estão quase se separando. Esse casamento está quase indo à ruína. Tá não. As águas estão trazendo vida. As águas estão trazendo mudança de sorte. Oh, aleluia. Aplauda o nome do Senhor.